Glória a Deus. Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Pode tomar o seu assento por um momento. Glória a Deus. Irmãos, estou alegre de ter chegado hoje, né? E da última vez a gente tentou, mas eu não consegui chegar. Mas hoje Deus preparou para nós estarmos aqui. Eu estou muito contente com Deus, né? Quero desde já dar os parabéns para os obreiros. Que Deus abençoe. Não vai ser fácil, né? Mas se tiverem enraizados, Deus projeta. E Deus se responsabiliza pelo ministério de vocês. Amém? Então tenha força, né? Seja forte e corajoso, como Deus disse a Josué. Tem de bom ânimo, o resto Deus faz. Se você tiver boa vontade, se você se entregar, o resto Deus faz por você. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe Bispo Adevaldo, minha tia pastora Carla, meu tio, minha mãe está aqui hoje comigo. Amém? Que Deus abençoe. Eu sei que não é fácil, né? Num dia de ceia, entregar o microfone, por isso que eu estou aqui um pouco até tremendo, mas é bênção. Eu creio que Deus tem uma palavra para nós aqui também nessa noite. Irmãos, eu convido vocês a abrir sua Bíblia, ali no livro de Gênesis. Nós vamos ler o capítulo 38. Capítulo 38 de Gênesis. Quem encontrou, diga eu achei. De Gênesis. Diz assim, versículo 1. E aconteceu no mesmo tempo que Judá desceu de entre seus irmãos e entrou na casa de um homem de Adulão, cujo nome era Hira. E viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era Sua. E tomou-a por mulher e a possuiu. E ela concebeu e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Er. Tornou a conceber e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Onã. E continuou ainda e deu à luz a um filho, e chamou o seu nome de Selá. E Judá estava em Quezibe, quando ela o deu à luz. Judá, pois, tomou uma mulher para Er, o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Qual era o nome? O seu nome era Tamar. Er, porém, o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor. Por isso o Senhor o matou. Então disse Judá a Onã: toma a mulher de teu irmão e casa-te com ela, e suscita descendência a teu irmão. Onã, porém, soube que esta descendência não havia de ser para ele. E aconteceu que, quando possuía a mulher de seu irmão, derramava o sêmen na terra, para não dar descendência a seu irmão. E o que fazia era mal aos olhos do Senhor, pelo que também o matou. Então disse Judá a Tamar, sua nora: fica-te viúva na casa de teu pai, até que Selá, meu filho, seja grande. Porquanto disse, para que porventura não morra também este, como seus irmãos. Assim se foi Tamar e ficou na casa de seu pai. Passando-se, pois, muitos dias, morreu a filha de Sua, mulher de Judá. E depois de consolado, Judá subiu aos tosqueadores das suas ovelhas em Tímina, ele e Hira, seu amigo, o Adulamita. E deram aviso a Tamar, dizendo: eis que o teu sogro sobe a Tímina, a tosquear as suas ovelhas. Então ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com um véu, envolveu-se, assentou-se à entrada de duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. E vendo-a Judá, teve por uma prostituta,
porque ela tinha coberto seu rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse: vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era sua nora. E ela disse: que darás para que possuas a mim? Ele disse: eu te enviarei um cabrito do rebanho. Ela disse: dar-me-ás penhor até que o envies? Então ele disse: que penhor é que te darei? Ela disse: o teu selo, o teu cordão, o teu cajado que está na tua mão. E o que ele lhe deu, e possuiu-a, e ela concebeu dele. Amém? Vamos ler até aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, eu sempre li, se a gente for ler o capítulo 37 de Gênesis, se a gente for ler, a gente vai ver que é o início da história de José. Então, o certo era sempre ler, quando eu queria ler a história de José, eu começo no capítulo 37 e vou até o capítulo 50. Só que geralmente eu sempre pulo o 38, porque o 38 parece ser um capítulo meio chato, não acontece nada com nada. E eu sempre já ia logo para o 39. Né? Do 37 eu pulava para o 39 e continuava lendo a história de José. Só que esses dias eu parei para ler o capítulo 38. E me chamou a atenção porque tem uma mulher nesse capítulo que se chama Tamar. Quase eu não vejo ninguém falando sobre Tamar. Eu fui buscar um pouquinho da história de Tamar. Porque Tamar, ela não era propriamente uma mulher que era escolhida, que era do povo de Deus. Ela não era do povo que existia, que carregava a promessa sobre si. Ela não era do povo hebreu. Só que ela tinha um sonho. E o sonho de Tamar era justamente em casar com alguém que fosse da descendência de Abraão. Porque Abraão foi quem Deus escolheu para liberar a promessa. E no capítulo 12 de Gênesis, Deus dá uma promessa, libera uma promessa sobre a vida de Abraão, dizendo: Abraão, eu farei da tua descendência uma descendência muito grande, vitoriosa. Deus derrama a promessa abraâmica e da descendência de Abraão viria nada mais, nada menos do que o Messias. Então, ela sabendo que a descendência de Abraão carregava a promessa de Deus, mesmo ela não sendo do povo de Deus, ela é meio que era uma agente secreta no meio que ela estava, ela sonhava em casar com alguém da descendência de Abraão, porque ela acreditava na promessa que Deus tinha liberado sobre aquele povo. Sendo ela uma mulher sonhadora, uma mulher que carregava projetos, que carregava dentro do coração dela sonhos, sendo ela uma pessoa que tinha desejo de servir a esse Deus, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, ela se compromete a servir a esse Deus, e Deus prepara um caminho para que ela viesse encontrar. Porque toda vez que você tem um sonho, toda vez que você carrega uma chamada, uma promessa, não importa como, Deus sempre prepara um caminho para que venha acontecer. Não importa em que momento da sua vida, Deus sempre vai mexer os céus para fazer acontecer o sonho que você tem. Ele sempre mexe de alguma forma para acontecer. Na vida de Tamar não foi diferente. Se nós formos ver, o nome Tamar ele deriva de tamareira. E quando se fala de tamareira, justamente a gente está falando de uma planta que ela nasce no meio do deserto. E justamente essa tamar ou essa tamareira é uma planta que nasce no meio do deserto e, além disso, ela consegue sobreviver. É mais ou menos assim, você está no meio do deserto, aí você começa a ver que não tem vegetação nenhuma. Só que você olha para a direita e começa a ver um monte de tamareira. E na esquerda também no deserto um monte de tamareira. E a pergunta é, como é que a tamareira ela consegue sobreviver e, além de tudo, ser próspera no meio do deserto? Como é que a tamareira, além de florescer, ela consegue se multiplicar no meio do deserto? Na verdade, a tamareira, ela é uma planta que as suas raízes, elas penetram o solo e conseguem ir até o lençol freático. Ou seja,
Aonde tem água, ela começa a descer. E enquanto ela não encontra água, ela não para. Eu vou repetir. Enquanto ela não encontra água, ela não para. E aí as pessoas começam a ver. E ele está procurando, ele sai do meio do seu povo, encontra e ele começa a procurar alguém. Judá, ele sai do meio do seu povo. E na verdade, para a gente falar de Judá, a gente tem que falar de alguém que não era uma pessoa tão boa assim no início da sua vida. Tanto que ele carrega a promessa de Deus, a raiz de Cristo vem da tribo de Judá. Só que Judá nem sempre foi uma pessoa boazinha, Judá era difícil. Na verdade, se eu fosse classificar Judá, eu diria que ele era o chefe da quadrilha. Porque os irmãos de José, irmão, não era coisa boa não, era uma quadrilha aquilo ali. Eles venderam José, mataram, eles faziam de tudo. Enganaram, mentiram para o pai, era uma quadrilha organizada. E Judá, ele era o chefe da quadrilha, ele que monitorava, que organizava, que maquinava tudo, era ele, era Judá. Ele não era coisa boa. Só que Judá, mesmo ele sendo esse homem que não era coisa boa, e ele tem uma história meio conturbada, ele sai do meio do seu povo porque ele desiste da promessa. Eu vou repetir, ele desistiu da promessa. E sempre tem alguém que do nada desiste da promessa. Do nada, você não imagina. É de uma hora para outra. Quando você vê a pessoa já está postando foto num lugar que não deveria estar, é de uma hora para outra, muda. Cheio de promessa. Cheio de ações. Está debaixo da promessa de Abraão. Está debaixo da promessa, da aliança que Deus fez. E de repente sai. Judá foi justamente um desses. Ele saiu. Ele tinha tudo para dar certo, mas o inocente do Judá decidiu desviar. Decidiu sair da presença. Só que, irmãos, não adianta. Mesmo Judá, ele sendo uma pessoa que estava com a sua vida um pouco conturbada, não adianta, ele carregava uma promessa. E inocente daquele que pensa que carregando uma promessa ele consegue desviar. Judá, ele não conseguia desviar, não tinha como. Porque ele fazia parte de uma promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão. Ele fazia parte da aliança patriarcal. E mesmo que ele quisesse, não tinha como ele desviar, porque Deus ia dar um jeito de puxar ele de novo. Inocente de Judá, ele sai como quem não quer nada e desiste de tudo, joga tudo para o alto e diz: eu vou sair do meio do meu povo e vou buscar uma mulher em outro lugar. Ele sai e ele encontra uma mulher. Só que até nisso Deus tinha um projeto, até nisso Deus tinha um plano. Aonde ninguém achava que Deus tinha um plano, naquele lugar Deus tinha. Ele encontra uma mulher, se casa com essa mulher, ele tem filhos, e ele não queria a promessa. Só que lembra que eu falei que tinha uma mulher lá que tinha um sonho? O nome dela era Tamar, que frutificava no meio do deserto. Diga para alguém: você vai frutificar no meio do deserto. Não, fala para ele: você vai frutificar no meio do deserto. Diga para ele: você é uma árvore frutífera. Oh, glória ao nome do Senhor Jesus. Enquanto Judá não queria a promessa, no meio daquele lugar tinha alguém que queria a promessa. Enquanto Judá desprezou a aliança, tinha alguém que estava doido pela aliança. Porque sempre é assim, quando alguém despreza, tem alguém que Deus já está ali doido para usar e que quer a promessa de Deus. É sempre assim. Enquanto ele não queria, aquela mulher dizia: eu espero que um dia eu possa fazer parte da aliança que Deus fez com Abraão. Eu quero fazer parte dessa família. E pasmem vocês, irmãos, no capítulo 38 vai dizer assim, ó, versículo 2. Viu Judá ali a filha de um homem cananeu, cujo nome era sua, e tomou-a por mulher e a possuiu. Olha só, ele saiu do povo e casou com a cananeia. Tomou a conceber e deu à luz um filho e chamou seu nome Onã. Continuou, deu à luz a um filho e chamou seu nome Selá. Judá, pois, tomou por mulher para Er o seu primogênito, e o seu nome era Tamar. Ele teve 3 filhos. O primeiro era Er, o segundo era Onã, e o terceiro era Selá. O primeiro filho, Er, ele se casa com aquela mulher. Judá vai lá e pergunta: qual que é o nome dela? Tamareira. Tamar. Ela cheia de Deus, e Judá cheio do capeta. Ele era o chefe da quadrilha.
cheio do capeta, e ela cheia de Deus, querendo a promessa, eles desprezando a promessa. Ela cheia de Deus, querendo engravidar, porque ela queria fazer parte, gerar filhos dentro da aliança. Só que Onã, cheio do diabo, não queria. Deus se desagrada de Onã e decide matar Onã. Deus não vai matar ninguém hoje não, mas naquela época Deus matava. Se Deus se desagradasse de alguém, Ele matava. O tempo da aliança, Ele matava. Ele se desagradou de Onã e matou Onã. Por quê? Porque Onã estava cheio do diabo. Enquanto ela estava cheia de Deus, querendo gerar semente, ele estava cheio e não queria fazer com que a semente continuasse. Mas, irmão, coitados dele. Porque justamente de Judá era que Deus falou que da semente de Judá vai vir Cristo. Então, não tinha como lutar contra a promessa que Deus fez de enviar Cristo. Ou seja, ele estava lutando contra algo que Deus tinha pressa em fazer, que Deus tinha convicção que tinha que ser feito. Não era uma promessa condicional, era certeza, iria acontecer. Porque tem coisas que são condicionais, mas tem promessas de Deus que vão acontecer, queira o diabo ou não, queira as pessoas ou não, queiram os inimigos ou não, queira os fofoqueiros ou não, vai acontecer. E quem luta contra isso, irmãos, se levanta contra algo que Deus tem que completar. Não tem como lutar contra algo que Deus vai completar. Não tem como lutar contra a obra que Deus levantou. Não tem como levantar contra aquilo que Deus instituiu, vai acontecer. E não adianta, às vezes as pessoas elas se levantam, não vem a hora de ver uma notícia ruim, não vem a hora de ver uma notícia que não deu certo, que não vai acontecer, que não prosperou, que fechou a porta, mas aquilo que Deus abriu não fecha, não tem como lutar contra a obra de Deus. Ele estabeleceu, está estabelecido. E o erro de Onã é que ele era muito inocente, ele estava lutando contra uma promessa. Eu não sei se ele não foi orientado pelo pai dele, eu não sei o que aconteceu, se ele não foi orientado, até porque o pai dele já tinha desviado há muito tempo, não passou um ensinamento, a aliança que Deus fez a Abraão, Isaac e Jacó, talvez ele não tinha passado isso, mas ele estava lutando contra algo que Deus estabeleceu. Diga para alguém, não tente lutar contra a sua promessa. Não tem como lutar contra algo que Deus estabeleceu na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, você vai gerar sementes. Eu vou dizer de novo, você vai gerar sementes. A promessa que Deus tem sobre a sua vida é de gerar sementes. Tem alguém que não quer que a semente seja gerada. Tem alguém que está lutando contra a semente. Tem alguém que não quer que você semeie. Mas Deus está dizendo, eu tenho aqui nessa noite árvores frutíferas. E queira o inimigo ou não, esteja no deserto ou não, você vai achar água e vai frutificar. Quem acredita nessa palavra? Aleluia. O erro dele era esse, ele achava que ele podia tentar, e para ele era uma coisa simples, pastor. Era uma coisa simples para ele, não, eu estou fazendo algo normal aqui, é algo normal, mas Deus tinha uma aliança naquele lugar. O que aconteceu é, Deus mata ele. Aí, a promessa tinha que ser assim, se o filho mais velho morre, para gerar descendência para ele, você vai ter que casar com o seu irmão mais novo. Ela vai e casa com Onã. Irmãos, o que acontece? O abençoado, ele pisava na semente. Ele estava tão endemoniado que ele pisava na semente. Ele pisava na semente, na promessa. Tendo ele pisado, Deus falou, não tenho o que fazer, vou matar ele também. E matou ele também. A mulher já ficou com a fama do quê? Ficou com a fama de mata marido. Não, é sério, eu não estou brincando. Ela ficou com a fama de mata marido. Tanto que o seu sogro, ele vai falar, eu não vou dar um filho mais novo para você matar também, você já matou 2, mulher. Então ela ficou com essa fama de matar marido, né? Só que na verdade, ela era crente, ela estava levando a culpa de algo que não era culpa dela. A culpa era da família de Judá, que estava tentando parar a obra de Deus. Porque Deus tinha projeto. Deus tinha projeto naquele lugar. E Deus tinha projeto com ela. Porque se eles estavam desprezando, ela estava ansiosa pela promessa. E Deus tendo projeto naquela vida, o que acontece é, Deus mata um, Deus mata o outro. E na terceira vez,
Em vez de ele dar o filho, ele já com medo, eu não vou dar outro filho para você matar, não. O que acontece é que ele vai, esconde o menino, o filho mais novo, o Selá, que era o terceiro filho, esconde Selá, e o Selá, ele escondido, Judá, ele teria agora que tomar uma posição. Na verdade, eu já vi muitas pessoas dizendo, essa mulher pecou. Já vi até pessoas famosas dizendo isso. Que ela errou porque ela usou de uma estratégia errada. Só que, na verdade, o que acontece é que quem teria agora que dar semente a ela era o seu sogro. Só que ele era casado, seria adultério. Ele não quis dar o seu filho mais novo, Selá. O que acontece é que ele tem que dar semente a ela. Só que o que acontece é que Deus, olhando tudo aquilo, ele já matou o primeiro marido, matou o segundo marido. Judá ainda não queria dar semente, escondeu, sei lá, o que ele faz? Mata a esposa de Judá. E agora Judá, Deus está, porque não tem como, irmão, enquanto a obra não for completada, Deus vai fazer o que tem que ser feito. Ele vai fazer. Acontece que Deus mata a mulher de Judá também. E agora não é adultério, porque viúvo com viúvo dá certo, sim ou não? Viúvo com viúvo pode casar. E agora ele tinha que dar, só que ele não queria. O homem, ele estava desviado. Ele não queria. Deus matou o segredo. Deus fez tudo para que eles viessem acordar e viessem dar continuidade na descendência, mas ele não queria. Ele continuava cego. Irmão, Judá foi difícil. Eu não sei porque Deus escolheu essa tribo. Podia ser outro, porque Judá era terrível. Só que Deus, aonde é terrível, aonde abundou o pecado, aonde muitos diziam que não tem jeito, aonde não queria, porque quem mais luta contra a chamada é quem mais Deus usa depois. É assim. Não tem como. A maior evidência que você tem um chamado é quando você luta contra ele. E Judá, ele era justamente esse homem, não queria ruim, não gostava, saiu de perto da promessa, saiu de perto, desviou, fez tudo que não agradava a Deus, e Deus falou, é através da sua semente que eu vou trazer Cristo. O que acontece é, já que Judá não entregou Selá, a mulher dele, ficou viúvo pode. Ele tinha que casar com a mulher, só que na verdade ele chamava ela de infrutífera e de assassina. Ele falou, eu vou casar com essa mulher, já matou meus 2 filhos. Nessa parte eu até entendo ele, porque ele seria, pensando ele carnalmente, porque ele estava pensando carnal, ele não tinha visão espiritual, Deus estava alertando ele não enxergava. E quem está com a visão carnal, ele não ia querer casar, porque ele falou, eu vou ser o próximo a morrer. Quando ele olhava ela, ele dizia, você matou os meus filhos, você é assassina. Você é uma mulher, você é uma bruxa. Você acaba com quem casa com você morre. Ou seja, ela levava sobre ela o estereótipo de alguém que carregava uma maldição. E isso é muito sério, porque na época que ela viveu, ela era tida como amaldiçoada, infrutífera e assassina. Só que na verdade, tudo que ela tinha, tudo que aconteceu com ela, não foi culpa dela, foi culpa de quem estava barrando Deus de fazer o seu projeto acontecer. Ela tinha apenas um desejo, um sonho e uma promessa que ela carregava sobre a sua vida. E tem gente que está aqui hoje que às vezes está dando tudo errado, e as pessoas estão dizendo é infrutífero, não tem jeito, não dá certo, e tudo que você tem é um sonho e uma promessa, e Deus está dizendo, a promessa vai acontecer, a promessa vai ser realizada, em nome de Jesus. Levanta a sua mão direita para o alto. Eu estou pregando aqui para Tamar, eu estou pregando aqui para alguém que tem raízes, eu estou pregando aqui para enraizados e enraizadas, eu estou pregando aqui para quem Deus tem projeto, para quem Deus tem plano, para quem Deus tem semente. Receba aí agora a semente, porque Deus está dizendo, vai germinar, vai frutificar, queira Satanás ou não, vou levantar Tamar aqui nessa noite. Oh glória, quem crê que as tuas sementes estão encontrando água? Alabacandarai.
Jesus nessa noite está procurando alguém que não queira olhar para a situação, que não queira olhar para os opositores, que não queira olhar para quem está dizendo que não vai dar certo. A última palavra liberada sobre a sua vida ainda é de Deus. Tamar, você não é esquecida. No céu Deus está te olhando e está dizendo: vai dar fruto, vai gerar. Oh, glórias. Vai gerar, vai gerar, vai gerar, vai gerar. Oh, glórias. Eu disse: há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. E Jesus estava dizendo: existe esperança. Ao cheiro das águas brotará. Glória ao nome do Senhor. Se dependesse dele, ele nunca ia casar com ela. Só que ela tem um plano. Porque toda mulher de Deus, um homem de Deus, Deus sempre dá um plano para ele. Sempre dá um plano. Ela disse assim consigo mesmo: se ele não quer casar comigo, eu vou casar com ele sem ele saber. Foi justamente isso. Se ele não quer casar comigo, eu vou casar com ele sem ele saber. Deus faz isso, irmão. Deus faz. Vou casar sem ele saber. Quando ele vê, já casou. Oh, glória. Aleluias. Dentro do coração dela, ela estava dizendo: eu não sou o que dizem, eu sou frutífera. E eu vou fazer dar certo. Deus está te dando estratégias. Deus está te dando canais. Você tem canais. Você tem propósito, tem jejum, tem oração, tem culto, tem louvor. Tem canais, faz dar certo. Deus está destravando a sua mente, porque eu estava dizendo: como que eu vou fazer? Como que vai dar certo? Deus está dizendo: eu te dei canais, vai atrás dele. Eu te dei estratégia, eu estou liberando sobre a sua vida nessa noite estratégia. Vai, Tamar, vai atrás do seu sonho, vai atrás do propósito, vai dar certo. Vai dar certo. Tudo que Tamar tinha era um sonho, um propósito. Todo mundo dizia para ela: você é infrutífera, e ela estava dentro do seu coração dizendo: eu não sou nada disso que eles dizem. Eu não sou nada disso que eles estão dizendo. Eu só tenho um sonho, eu só tenho um propósito dentro do meu coração. Se ele não quer casar comigo, eu vou casar sem ele saber. A única forma dela estar no lugar que ela deveria estar foi através da frutificação. A única forma dela estar ali diante da sua promessa era através dela frutificar. Não tem como eu estar dentro, inserido na promessa, se eu não der frutos. Eu preciso frutificar. Na vida de Tamar era assim. Ela não estaria inserida na promessa se ela não gerasse o fruto. Então ela tinha que fazer de tudo para gerar. De tudo para frutificar. Independente, ela tinha que arrumar uma forma de frutificar para estar inserida na promessa. O espírito de Judá não se dobra apenas com palavras. O espírito de Judá se dobra com frutificação. Não é para falar, irmão, para todo mundo: olha, Deus me deu uma promessa. É para você frutificar. Não, peraí, eu vou dizer de novo. Não se empolga amanhã chegando no seu serviço dizendo: ó, Deus disse que eu vou gerar frutos. Não, o espírito de Judá não se dobra a palavras. O espírito de Judá se dobra a atitudes. Está na hora da gente mudar. Está na hora da gente mostrar com atitudes. E Judá vai se dobrar. Vai se dobrar. Sabe, porque às vezes a gente se empolga, a gente está empolgado dizendo: não, Deus falou que eu vou frutificar. Não adianta. A pessoa vai olhar para você e vai te esnobar. Mas será que vai mesmo? Será que vai mesmo? Só que o espírito de Judá, Deus está dizendo aqui que Ele está dando estratégia para você. E através da estratégia que Ele está te dando, eu vou dizer bem forte para você dar glória. Através da estratégia que Deus está te dando, o espírito de Judá vai se dobrar a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Não, você não entendeu. Através da promessa que Deus está te dando e da estratégia que Ele libera sobre a sua vida hoje, o espírito de Judá vai reconhecer: tem fruto, vai frutificar, vai gerar, tem promessa de Deus. Quem crê nessa palavra? Quem crê? Quem crê? Quem toma posse da estratégia de Deus? Aleluias. Glórias.
Aí ela vem e Deus dá uma estratégia, ela fala, eu vou vestir o véu. Ela veste o véu, ela fica no meio da estrada, esperando Judá. Irmãos, muita gente não prega isso porque não entende o propósito que tem aqui. Ela não pecou, ele estava viúvo e ela estava viúva também. O que acontece é que agora ela casa com, ela se veste, ela coloca véu sobre a sua cabeça e aí ele espera o seu sogro passar. E lá está ele, o inocente indo. Toda a vida ele lutando contra a promessa, com medo de morrer, porque ele pensava que ela ia matar ele também. Do nada, ela está no meio da estrada, ele não consegue perceber ela, provavelmente ele não estava bem, não é? Eu não sei o que ele fez na noite anterior, mas ele não estava bem, porque ele não reconhece ela. Ela coloca o seu véu, vestiu e ficou na estrada. Ele olha para ela e pensa que é uma prostituta. E Judá estava cheio do capeta. Eu vou agora deitar com essa prostituta. Deitou com ela. Só que ela tinha uma estratégia. Deus deu uma estratégia para ela. Porque o que acontece? Se ela deita com ela, e Judá, tão cheio do inimigo quando ele estava, encapetado, ele usava o diabo. O que acontece é que quando ela começasse, a sua barriga começasse a crescer, o que queria falar? Não é meu não. Ia mandar matar ela ia morrer, e o plano não ia dar certo, só que Deus deu uma estratégia. O que acontece é que no meio da estrada, eles começam a negociar. Ela tirou de sobre si os vestidos da sua viuvez, cobriu-se com véu, envolveu-se, assentou-se à entrada das duas fontes que estão no caminho de Tímina, porque via que Selá já era grande, e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve por uma prostituta, porque ela tinha coberto seu rosto. Dirigiu-se a ela no caminho e disse, vem, peço-te, deixa-me possuir-te, porquanto não sabia que era a sua nora. E ela disse, que darás para que possuas a mim? Ele disse, eu te enviarei um cabrito. Olha o que ele ofereceu, vou te dar um cabrito do rebanho. Aí ela falou, cabrito? Cabrito não. Cabrito não. Ela disse, dar-me-ás por penhor o quê? Até que envies o cabrito. Porque ele prometeu, depois eu vou te dar um cabrito. Depois que tudo aconteceu, eu te dou um cabrito. E ela falou, e até lá? O que eu vou ganhar? Ela era inteligente. Além de tudo, ela era inteligente. O que eu vou ganhar? Então ele disse, que penhor é que te darei? E ela disse, o teu selo, o teu cordão, o teu cajado que está na tua mão, deixa tudo comigo. Glória a Deus. O que acontece é que ela estava dizendo mais ou menos assim, o que você está me entregando aqui, era como se ele estivesse entregando o RG, o CPF, o celular, entregando tudo na mão dela. Se alguém viesse questionar com quem ela estava, ela tinha tudo na mão dela. Tinha o cajado, tinha o selo, eu vou repetir, tinha o cajado, ela tinha o selo. Quando isso aconteceu, ele sai de lá, ela fica com tudo. Ela fica com o RG, com o CPF, com tudo. O que acontece é que ele sai de lá. Eles completam ali o trabalho. Depois que acontece tudo que aconteceu, a estratégia foi consumada, ela começa a crescer a sua barriga. Passa-se o tempo e a promessa começa a ser gerada. Judá, sempre tem um fofoqueiro, né? Os fofoqueiros vieram e falaram, ó, sua nora aí está grávida. Alguma coisa está errada, eu acho que ela adulterou. Judá, cheio do inimigo, ele vai falar, manda matar ela. Traz ela e vamos matar ela. Porque ela pecou, ela adulterou. Coitado, Judá ele estava totalmente inocente naquela situação.
Inocente no sentido que não estava sabendo de nada o que estava acontecendo. Enquanto Judá, ele estava com o plano de nunca mais deixar aquela mulher chegar perto de ninguém da sua família. Ela nunca faria parte da descendência da promessa. Ela estava com um plano, Deus já estava com tudo pronto para honrar aquela mulher. Já estava tudo pronto para honrar a vida daquela mulher. De alguma maneira, Deus ia fazer acontecer a sua chamada, a sua promessa, o seu milagre. Deitou com ela e chamou ela. Foram contar que Tamar adulterou. E aí ela falou: mas espera aí, vocês vão me matar, né? Se vocês vão me matar, cadê o adúltero? Porque ele tem que morrer também. Porque se eu sou adúltera, tem um adúltero, cadê o adúltero? E aí, irmãos, o que acontece é justamente que ela pega, leva o anel, pega o cajado e mostra para eles. Com quem que você se deitou? Está aqui o anel, está aqui o cajado. Judá estava até tentando dizer: não foi eu que deitei com ela, mas na mão dela tinha o anel e tinha o cajado. Estavam até tentando desmentir, ela estava à beira da morte, mas não morreu, porque na mão dela tinha um anel e tinha um cajado. Ela estava com a promessa na sua mão, justificando tudo aquilo que todos estavam lutando para que não acontecesse. Naquele momento, tentaram até mesmo colocar ela no fogo, porque a primeira coisa que iam fazer era jogar a adúltera no fogo. Só que, irmão, eles estavam tentando queimar justamente a raiz do Messias. Eu vou repetir, eles estavam tentando queimar a raiz de Judá. Deus disse: de Judá é o meu leãozinho. Por que ele disse isso? Porque ele era justamente o leão da tribo de Judá. Então, o que eles estavam tentando era não matar somente ela, mas matar a semente que viria Cristo. Não tem como lutar contra o leão da tribo de Judá. Ei, no teu ventre está sendo gerado algo, e este algo é chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem uma promessa sobre a sua vida. Não dá para lutar contra o leão da tribo de Judá. Ele te justifica. Aleluia. Sabe o que aconteceu? Tamar estava no meio deles ali, olhando, e todo mundo tentando matar ela. Quando ela mostra o anel, mostra o cajado, Judá grita: Tamar é mais justa do que eu. Tamar é mais justa do que eu. Tamar é mais justa do que eu. Ela tem promessa, ela tem chamado. Tamar tem promessa. No meio daquela situação, ele começa a gritar: Tamar é mais justa. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Enquanto ele estava doido para sumir, para acabar com a vida dela, para não ter mais ela perto, porque ele dizia: essa nora é uma bruxa. De repente, aquele que chamava ela de bruxa reconhece: ela é mais justa do que eu. Oh glória. Irmão, eu vou dizer isso aqui, não é nem para você ficar com raiva, não, é para você até perdoar essa pessoa. Mas queira ele ou não, queira as pessoas ou não, tem alguém que vai chegar a você e vai dizer: você é mais justo do que eu. Você tinha razão, Deus é na sua vida, tem promessa, tem milagre. Você vai gerar promessa, você vai gerar aquilo que Deus colocou sobre a sua vida. Porque tem gente que até hoje está lutando, está dizendo: não tem jeito, está doido para receber uma notícia ruim. Deus tem uma palavra nova sobre a sua vida, tem promessa e milagre, e queiram eles ou não, vou preparar uma mesa na presença deles, para contemplarem a vitória, e o milagre e o mistério que Deus tem sobre a sua vida. Levanta a mão direita para o alto. Alabacandarabia céu e comanaia. Heavy comanácia cantaraba subcandaraia. Remacanto que fianda labacandaraia. Alacanto kel e rogue andaraba subia. Deus está dizendo nessa noite: tem Tamar que chegou aqui neste ambiente sem perspectiva de vitória. A situação estava tão difícil que você já estava desistindo, dizendo: não tem mais jeito. Satanás sentou do teu lado hoje dizendo: é o fim, acabou, não tem como. Mas Deus está colocando na tua mão um anel, Deus está colocando na tua mão um cajado, e Deus está dizendo: usa, porque hoje o espírito de Judá cai, e eu levanto o leão da tribo de Judá.
Deus é tão tremendo que veio um sentimento no coração de Judá tão tremendo, que Judá ele criou um temor dentro do coração dele, que ele nunca mais tocou em Tamar. Nunca mais. Mesmo ele tendo por direito, porque agora eles eram casados, não tinha papel como é hoje, ele concebeu, ele tinha direito de tocar, mas entrou um temor tão grande que ele falou: essa mulher carrega uma promessa tão grande que se eu tocar nela, Deus me mata. E mata. E Deus mata. Nunca mais tocou, nunca mais. Deus é tão tremendo, irmãos, que quem te feriu não tem mais poder de tocar em você, nunca mais. Oh, glória ao nome do... Eu vou dizer de novo, porque tem gente que não está entendendo. Tem alguém que te feriu, tem alguém que veio, que trouxe uma ferida tão grande ao teu coração. Deus está dizendo: eu te dou autoridade, e não vai ter mais poder de tocar em você, nunca mais. Eu vou dizer de novo: não vai ter mais poder de tocar na tua vida, nunca mais, porque agora você carrega uma promessa. Aleluia. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aleluias. Eu estou encerrando, viu? O que acontece é, ele nunca mais tocou nela. Aí o que acontece é que quando foi nascer o menino, porque da raiz de Judá nasceria o Messias, é engraçado que a genealogia, se você for ler a genealogia, só tem homem. Só tem homem, você já viu? Genealogia de Jesus? Só tem homem. Quem inaugura não é Rebeca. Quem inaugura não é Raquel, porque elas eram do povo de Deus. Quem inaugura a genealogia de Jesus é Tamar, uma cananeia, que tinha tudo para dar errado, que tinha tudo para ser infrutífera, que tinha tudo para ser a bruxa, que tinha tudo para ser a mata-marido. Mas Deus não escolheu Raquel, Deus não escolheu Rebeca, Deus escolheu Tamar para dar início à genealogia de Jesus. Eu não sei se você está entendendo a dimensão disso, mas quando os meninos vão nascer de Tamar, quando foram ver, não tinha um, era dois. É isso. Quando foi nascer, não era um, eles pensavam que a vitória era um, tinha dois lá dentro. É dupla honra. É dupla honra. E ela gerou, e a promessa já tinha que ter acontecido há muito tempo. O que acontece é que quando vai nascer, é um brigando com o outro, um puxa o pé do outro. E quando nasce, ela põe o nome de rompedor. Porque só pode gerar rompedor justamente quem rompe. E ela rompeu, porque ela era cananeia, não tinha nada para dar certo. Ela rompeu, e a sua promessa, o seu milagre, ela colocou o nome de rompedor. Só pode colocar o nome de rompedor quem rompe. E Deus está dizendo: eu estou levantando Tamar aqui hoje que vai romper. Até hoje nada dá certo, nada dava certo na tua família. Diziam: aqui nessa família ninguém se forma, aqui nessa família ninguém dá certo, aqui nessa família ninguém prospera. Deus está dizendo: eu estou levantando Tamar aqui nessa noite para romper, para romper, para romper, para romper, para romper, para romper. Oh glória, se coloca de pé em nome de Jesus. Se coloca de pé se você é um rompedor. Aleluias. Só se você veio aqui para romper. Calabacandara. Ericomanácia. Quebicandaraia. É engraçado que eles estavam ali e eles começam a brigar, porque na verdade a promessa já era para ter sido gerada há muito tempo. Deus está dizendo: eu tenho pressa em gerar, eu tenho pressa que a promessa se cumpra. Eu tenho pressa. Deus está dizendo para alguém: se coloca na posição de rompedor, porque eu tenho pressa de cumprir a minha promessa sobre a sua vida. É noite de posicionamento. É noite de tomar posse das estratégias que Deus liberou sobre a sua vida. Porque a promessa Deus já tem, o milagre Deus já liberou, mas Ele precisa de alguém que rompa. Alabacandaraia. Deus precisa de homens e mulheres que sejam enraizados para romper,
Calabacandarai. Oh, sabe o que Deus está dizendo aqui nessa noite? Eu levantei Tamar aqui. Alguém está dizendo a raiz não é profunda. Deus está enraizando você nessa noite para romper. Para romper. Cadê os rompedores aqui nessa noite? Cadê aqueles que acabaram com a maldição hereditária? Não vai pegar na tua família. Deus está dizendo: estou liberando diploma, estou liberando emprego, estou liberando chamada, estou liberando promessa. É na tua vida. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era... Abraça alguém. Meu noivo esperar, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar. Tem fogo nos olhos, eu não imaginava que era... Meu noivo esperar, eu abro a minha... Pode morar aqui, pode morar aqui. Eu já estou encerrando. Glória ao nome do Senhor Jesus. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor. Vem aqui, bispo. Aleluia. Espírito Santo de Deus. Vem aqui, jovem. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus. Cadê as obreiras que oraram hoje aqui? As duas obreiras foram apresentadas. Cadê elas? Vem aqui em nome de Jesus. Aleluia. Glória ao nome do Senhor Jesus.